estamos diante do local onde se deu o marco da colonização ou ocupação do município de Governador Celso Ramos, na época 1739, com a implantação da armação das baleias. A grande construção que partia daqui, ia embora e cercava toda essa região. A maior e mais importante, a mais significativa armação baleeira do estado de Santa Catarina. Então, aqui com a igreja edificada em 1739, concluída toda essa região em 1744, e aí 745 por aí a igreja foi inaugurada em 1746. Tombada hoje pelo Patrimônio Histórico da União e aos cuidados da Universidade Federal de Santa Catarina, juntamente com outro marco histórico que a gente tem, que fica mais adiante, que é lá na ilha de Anhatomirim, o Forte Santa Cruz. Que junto com mais outras três fortificações, faziam o controle da ilha de Santa Catarina. Nessa época nós pertencíamos a Desterro, toda essa região, aliás, pertencia a Desterro, depois ficou passando para São Miguel, a região de São Miguel, que São Miguel depois teve um município, né, com a sede em Biguaçu, e a mesma coisa Governador Celso Ramos, que está perto a completar 50 anos de sua emancipação política, que foi em dia 6 de novembro de 1963, saindo desmembrado de Biguaçu. Mas continuam de pé os marcos da civilização. Para cá vieram muita gente. Vieram quem? Aqui na frente nós temos adiante o que restou da enorme construção. As muralhas feitas com as pedras, argamassas, pedras de vários tamanhos, argamassa construída com óleo de baleia, junto com conchas picadas, formava argamassa para ir juntando as pedras. E, com certeza, junto com toda essa argamassa, estão grafados, balsamados, o suor e muitas lágrimas do povo que deixou lá longe, além do oceano, na África, sua gente, sua cultura, para vir estabelecer aqui a armação das baleias. Armação grande, e depois, com a vinda da imagem Pietà, Nossa Senhora da Piedade, passou a ser a armação da Piedade. Aí, mais tarde, em volta de 1748, vieram quem? Nós já tínhamos aqui, ó, para dentro, eram os molhos, ficavam os molhes, iam embora. Os viajantes estrangeiros que aqui passaram já, depois de uns 50 anos, em volta de 1800 e alguma coisa, começo do século passado, o que é que eles avistaram aqui? Moles enormes ainda de pé, onde era trazido as baleias que, a princípio, uma grande quantidade, era em volta de 400 a 500 baleias em cada estação de pesca, de caça, aliás, caça as baleias, era um arpão, era caçada mesmo. E de lá elas iam trazendo, vieram para os molhes, o serviço então era do escravo. O escravo trazia a baleia, o resto era botado tudo fora. O que é que era interessante? Era a gordura para ser transformada em óleo para servir como combustível. E esse óleo ia aqui, em toda essa região onde é que temos que era a armação, dentro o que é que tinha? Senzala, boutique, hospital, casa do ferreiro, casa do administrador, plantações e muitas caldeiras, onde eram colocados os toicinhos, as gorduras. O interesse deles era só o óleo, o combustível. E dali, depois de beneficiado de coisas, de coado, eles iam para os tanques. Os viajantes chegaram a alcançar 27 tanques para armazenar o óleo. E daqui iam para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, embora exportado até Portugal. Depois os açorianos, quando chegaram em 1748, já também apareceram por aqui, começaram a fundar as outras vilas de pescadores, né, nos arredores. Os navegantes estrangeiros encontraram muitos ranchos cobertos de palha, tá, por todo esse arredor. Então, a base da nossa cultura é açoriana.
porque os outros depois foram se indo, foram se esvaindo. Inclusive, quando a armação foi decaindo, a pesca, a caça foi decaindo, a caça às baleias, o que é que aconteceu já meio século depois ou mais? Eu sei que por volta de 1851 foi dado o extermínio à caça. Já era o quê? A questão de 12, 11, 6 baleias também já não compensava muito, tá? Os contratadores, de cada 12 anos, esses contratadores conseguiu, através da coroa portuguesa, o monopólio, a caça às baleias, e depois viram que já não adiantava muito. Então, o que é que aconteceu? Mais tarde, ficou ao abandono. A armação ficou ao abandono mesmo, abandonada mesmo. E na chegada dos imigrantes alemães, por volta do século passado, 1800 e um pouquinho, eles vieram para cá. Mas não deu certo. Instalaram aqui umas 150 famílias, mas 150 pessoas, mas não se adaptaram muito ao clima, à terra, para o cultivo. Então foram subindo o rio Biguaçu, Alto Biguaçu, Biguaçu, foram para lá e a fazenda voltou de novo, a armação voltou de novo ao abandono. Ok. Vamos para... Uma coisa que eu queria saber, que tu me contasse, assim, é dos teus livros, assim, da onde que nasceu, por que nasceu os teus livros? Olha para frente, o mar. Conta um pouquinho da história. A inspiração, o mar. O mar é a maior fonte de inspiração. Toda a natureza também, o povo, a fala do povo, o linguajar do povo, entendeu? As expressões ditas, não precisa muita coisa, tá? Daí você já tem toda uma gama de material que pode ser usado. Mas conta um pouquinho assim da tua história, assim. Eu nasci em Canto dos Ganchos, ali, um dos 3 ganchos. A gente tem uma atração muito grande pelos 3 ganchos, 3 areias, 3 armação, automaticamente acabado com 3 armação, porque tem Costeira da Armação, Fazenda da Armação e a Armação da Piedade, onde estamos. E eu nasci em Canto dos Ganchos, o gancho lá do canto, depois do gancho do meio. E desde criança eu sempre observei muito, assim, tudo, as formigas andando, eu botava as comidinhas para a formiga carregar, e observando, e eu acho que isso aí, nasci, me criei ali, depois eu fui estudar em Biguaçu, onde é que eu fiquei 5 anos, depois retornei ali, comecei a dar aula, trabalhei como professora. Quando me aposentei, foi para cuidar de doença, e depois, aos 53 anos, por incentivo até do meu filho, voltei a estudar, fiz letras, hoje eu faço teatro, e por aí. E comecei a escrever também. Uma das pessoas que mais me incentivou, justamente um professor de cinema na minha banca, quando ele disse que eu tinha essa facilidade, disse que eu já era uma escritora. Então, que eu escrevesse essa coisa de ir e voltar no tempo, como eu fiz no meu trabalho de conclusão de curso, que eu sei fazer muito bem. Então, é onde eu escrevi o Saragasso, Pampeiro, nessa coisa de ir e voltar no tempo, são os romances. E as histórias infantis, que eu estou indo para o 3º livro de infantil, foi em virtude da minha filha trabalhar com educação infantil e começar a querer que a mãe escrevesse alguma história, como agora ela já tá me pegando para eu escrever uma história de uma princesa, uma história diferente, tá? Então já vou escrever a história da princesa que vai virar uma barata, etc. Ela vai pedir para ser uma onda do mar, uma tainha, não, uma água marinha, não sei o quê, ela vai se transformar numa tainha. Depois, quando ela vai chegar na mata, vai pedir folha da mata, não sei o quê, vai transformar ela numa barata, tá? Então, esse tipo de coisa vai surgindo. E os livros do Saragasso, por que tu resolveu falar? Saragasso, ele a princípio ele seria Zequinha, a história de um menino que ele cai, então está contando a dificuldade do tempo de 50 anos atrás, mais ou menos. Então, a dificuldade que era se caminhar até Florianópolis, né? Nos arredores aqui era tudo feito pelo mar, por lancha, às vezes tinha uma tempestade. Então esse menino vai cair justamente num buraco fundo, vai sofrer um acidente. E o que é que acontece? O livro seria Zequinha. Mas aqui a palavra Saragasso funciona assim na língua. Chega ali, tu chega... Ô menino, acaba com esse saragaço. Ô menina, esse saragaço, não sei o que lá. Então, eu acho assim, uma tatuagem na língua do pessoal. Eu até tenho uma hipótese de que saragaço seja uma variante de sargaço, da alga que é muito abundante aqui, que é aquela alga que tem eu chamo limo do mar, que tem uma bolinha, é a alga mais completa que existe. Então, ela chama-se sargaço. E aqui no Triângulo das Bermudas existe um verdadeiro cemitério de navios, dos navios desse pessoal que vinha de lá,
dos navegantes espanhóis, portugueses, existe verdadeiro. Agora, você imagina pessoal vindo de Portugal, lá dos Açores, etc., falando rapidinho, sargaço, 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 sargaço. Para mim, a palavra sargaço teria que ser dicionarizada dessa forma, e não existe, existe só sargaço como alga, tá? E saragaço é mais no vocabulário informal, né? Existem alguns sobrenomes também, mas eu acredito que seja devido a esse alvoroço que é feito, porque saragaço é para designo desse corre-corre, alvoroço de um lado. Ai, cuidado, lá vem um boi! Ai, corre que lá vem trovada! Oi, vamos acabar com esse saragaço! E aqui é muito forte. Um dindinho. Dindinho é o diminutivo de padrinho. Eu vim com o meu dindinho. Ela é uma criança de 7, 8 anos e fala dindinho. Eu, quando criança, falava dindinho, meu padrinho, já não dizia meu padrinho, benção padrinha, benção dindinha, inclusive para a lua a gente pedia a benção. Benção dindinha do céu, a lua era a nossa protetora. Por que a lua era a nossa protetora? Por quê? As crendices. Nascia criança, botava para a lua, para ela abençoar, entendeu? Para a lua abençoar. Você falou da dificuldade que era de se locomover até lá, né? Então a criança dava icterícia, ficava com o rostinho todo amarelo, botava uns alhinhos aqui assim, pegava a fraldinha, lavava, botava para a lua para curar, entende? Era muito usado a força da natureza. Isso eu acho que tem muita coisa também de indígena junto, a gente sabe disso, né? Das raízes. A raiz não é só de base açoriana, a gente teve o pessoal, o dono da terra, né? O dono da terra, que era o índio primeiro, né? A gente sabe disso. E eles estavam por aqui? Estava por aqui, com certeza, a gente tem indícios. O dono da terra, dos afro a gente herdou muito, né? Os amendoim, as coisas. Dos índios se herdou a farinha. Aqui a base da alimentação, pirão com peixe. Se você for hoje, porque é domingo, mas a base da alimentação ainda é o pirão com peixe. Né? Muitas famílias, principalmente das pessoas com mais de 50, 60 anos, entendeu? É muito forte essa cultura. Então, juntou o peixe pescado pelo pessoal do açoriano, peixe pescado é uma beleza, né? Dos açorianos, junto com o manuseio da farinha de mandioca que o português veio e absorveu, né? Então, juntou, deu pirão com peixe. E os negros também? E os negros estão aí, colaborando com tudo, amendoim, uma opção de coisa, né? Eles foram muito fortes também. Tem um peso bastante forte na cultura, inclusive nas edições. Aqui quando os navegantes estrangeiros passaram, eles ainda encontraram isso que já era 1800 e alguma coisa, começo do século. Encontraram ainda uma faixa de 150 escravos morando aqui. Isso que a pesca, a caça à baleia já estava mais em declínio, tá? Ele encontrou 150 escravos trabalhando na manufatura. É uma manufatura, não tem outro nome, né? Porque era todo picado, né? Frigido o óleo, né? Todo esse processo era feito por braço escravo. Então devia ter muito mais antes. E eram comprados, né? Os contratadores estavam ali e estavam em cima também. Os feitores estavam em cima deles, tá? Para o trabalho, para coisa, o tempo todo. Trabalho escravo. Isso retratou na cultura deles de hoje em dia? Isso, exato. E quem é que morava ali na Ponte Direito de Palmas ali? Os caticarte ali? Tá, eles vieram já para montar o Casa Grande Senzala, tá? A Casa Grande Senzala, senhor de engenho. Inclusive ele tinha engenho de farinha, engenho de açúcar. Meu pai começou a pescar com seus 13, 14 anos e vinha para a Ilha do Arvoredo, depois ele teve lancha. Primeiro passava ali para levar a cachaça, o açúcar grosso, tá? Dali do caticarte. Foi muito grande ali, foi bastante significativo até. Eu conheci uma senhora, eu fiz uma entrevista no tempo de aula com as minhas crianças, eu li isso por volta de 1966, por aí. 1966, faz tempo. Ela já tinha 90 e tantos anos. Ela morou ali. Ela ficou órfã e foi criada por eles. Só que ela dormia, os escravos já estavam afuriados, ela dormia na senzala junto com a tia Tunica, uma escrava. E mesmo com a alforria, né, mesmo após 1888 deu essa abolição. E isso foi 1900 e alguma coisa, meu pai de 1902, por volta de 1917, 18 por aí, ela ainda dormia acorrentada, para não fugir, tá? Ficava isolado, certo? Nem tinha notícia de que os escravos já tinham sido alforriados.
e ela dormia acorrentada, a dona Maria Mendes contou para mim. Pena que eu perdi a gravação, eu tenho transcrito. Eu dormia no engenho com a tia Tunica. Tia Tunica ela chamava, que era escrava. Ela já era bem velhinha, já uma senhora demais. A tia Tunica já tinha os seus 70 e tantos anos, tá? E ainda era mantida como escrava. Se hoje em dia não seguem as leis, como é que iam seguir? Puxa vida, né? Imagina. Imagina só. E o trabalho dela. E essa senhora disse para mim que o casamento, e depois eles arrumaram, a carta arrumou, ela tinha aos 16 anos, arrumaram um casamento para ela. E ela não sabia, 16 anos, já era hora de casar, porque casava muitos, adolescente já casava quase, era hora de casar. Então arrumaram um casamento para ela lá em Canto dos Ganchos. E o que aconteceu? Ela não sabia, ela dormiu com o cara, assim, meio coisa. Ela sentiu um movimento na barriga, não sei o quê. Ela não sabia que estava grávida, não tinha. Daí, quando ela foi ver, ela já estava grávida, o bebê já estava se mexendo, e aí ela chorava muito. E tia Tunica contou o que aconteceu, tá? Então, ela se abriu o jogo, depois ela teve o neném em casa. Eu fui uma que nasci em casa. Os partos eram todos feitos em casa. Tá? E a maior dificuldade, por exemplo, Canto dos Ganchos, que só tinha uma parteira, na noite que eu nasci, nasceram 3 crianças comigo. Minha pessoa, dificuldade que era. Então tinha que socorrer minha mãe, socorrer o outro e o outro. Nós temos 3 pessoas, um já é falecido, que nascemos em 30 de outubro de 48. Tá? Então a gente sempre se liga. Ei, hoje a gente está de aniversário, escorpião aí, não sei o quê. São 2 rapazes e eu. Agora imagina isso em 1948, né? A dificuldade que era. E escrever o livro teve alguma intenção assim de resgate? Olha, até teve. Dizem que o primeiro livro que o escritor escreve é contando a sua vida. E teve mesmo. Porque eu peguei... Tem mais de 200 expressões, como defunto enterrado leva 7 encarreirado. Eu criei um personagem para matar, ele não morreu. Aí tive que criar um outro, porque ele foi tão forte que ele seguiu até o final do livro. Ele incorporou-se ali dentro e não morreu, tá? Seu Miguel Matias. Então, ele é aquela pessoa amazelado, doente, não sei o quê. E dali ele vai numa procissão. Então, já foi resgate a procissão de São Pedro, pelo mar. Ele vai dentro com uma blusa toda de tricô que a mulher do coisa fazia. Então, ele chegava na casa da senhora e tinha a mulher partindo o bolo. Seu Miguel, entra, quer um cafezinho, não sei o quê, essa coisa que tem o pessoal daqui. Então, a talhada, não é a fatia do bolo, a talhada do bolo, coberta, não sei o quê. Então, eu vou trazendo todo um resgate da cultura, justamente no livro. O Saragasso também tem, mas no livro Quando Despenca o Pampeiro, ele foi contemplado pela Fundação Catarinense de Cultura justamente por isso. Ele vai trazendo a brincadeira do boi, a farra do boi, ele vai trazendo muita coisa disso. Então acabou sendo um resgate mesmo, cultural. Vai estar dando temperatura aqui. Pode continuar. Ele acaba sendo, apesar de ficção, todo mundo diz, não, isso tudo aconteceu. Mas é uma forma de tu resgatar a cultura, entendeu? Tem muito de ficção. Saragasso, então, todo mundo diz que aquilo tudo aconteceu. Mas é porque, por exemplo, no dia do Saragasso, eu vinha no ônibus e vinha um casal de senhor, um casalzinho assim de uns 70 e pouco, e ele devia ter mais de 80 anos. Ô, mulher, o que é que eu tenho aqui no braço, esse calombo, não sei o quê? Eu escrevi calombo, puxa. O que é que eu inventei? Uma seata, criei uma seata, porque naquele tempo eles roubavam, aspas, eles iam nos terreiros, nas coisas, do pessoal, dos habitantes, e pegavam a galinha, a rapaziada assim, naquela idade de 16, 17 anos, e levavam para fazer um cozido, entende? Um ensopado, então chamava-se seata. E daí, quando eles vão pegar, ele cria outra história em cima do calombo, que o tio Bento, não sei o quê, contando, quando for pegar uma galinha, tá, para fazer uma seata, a estopora da galinha deu uma pinicada, já não foi no braço, foi no calombo do braço, não tem? Então, essas palavras, por exemplo, do calombo, saiu uma história. Vai ouvindo, escreve no papelzinho, que tu tiver uma coisinha, e eu vou escrevendo, vou montando. Depois é uma colcha de retalho, tá? Tu acha um pedaço daqui, junta, baixa o outro daqui, junta e vai botando. Inclusive, eu tenho dois prêmios de primeiro lugar, a princípio, por volta de 1960 e pouco, 68, 69, que hoje um deles era em poesia. E um deles virou... Hoje é uma tela, tá? De Juarez Machado. Ele em cima eu até nem sabia, eu fui saber na universidade numa conversa lá. E que ele pegou o poema
Arte de Pescador, de Antonieta Mercedes, e transformou numa tela a Arte do Pescador. Se você procurar Juarez Machado, Arte do Pescador, Antonieta Mercedes, você vai encontrar essa tela que ele fez, né? Sobre um poema meu, e eu não me sinto poeta não, tá? Mas escrevia também, eu ganhei 2 prêmios pela... Era só destinado, até o primeiro tinha mais de 1000 participantes, aos pescadores, parentes de pescadores, tá? É na prosa e o verso do pescador. Era dado pela Carpesca, que hoje é da Epagre, tá? Que hoje é Epagre, mas naquele tempo era a Carpesca. Era uma motivação, viu? É um tipo de motivação que era dado aos pescadores. Por aqui muita gente participava. Então, o que fazia? Fazia um concurso, motivava o pessoal, né? Em prêmio eu ganhei um motor de lancha, vê só. E no segundo eu ganhei o equivalente de $50, ou coisa parecida. Eu comprei uma barraca e saímos eu com a família para acampar. Íamos por aí, tá? E o que tu acha da situação da cultura tradicional? Como é que tá? Olha, precisa muito estímulo. Precisa muito estímulo mesmo, senão não vai para frente. Senão ela está morrendo aos poucos. Aos poucos ela vai se perdendo. É uma pena porque é uma coisa tão rica, tão salutar, muito saudável. Você vê no instantinho que você movimenta, isso sem planejamento, como a gente fez aqui, sem um grande planejamento, sem um grande, né? O pessoal vai chegando, vai sentindo falta, eles sentem a falta desse investimento. É um investimento sim, tem que voltar para isso, é um investimento sim. Tem que investir. As prefeituras, seja de onde for, né? Tem que buscar isso. Resgate? Pode ser, tem coisa que é resgate, mas tem coisa que já está aí, ó, é só tu aproveitar. Hoje a gente teve um gaiteiro, esse gaiteiro tem 70 anos, 70 e tantos anos, e já tem 60 de gaita, de coisa. Então você só traz ele junto, nem precisa ser eles mesmos, eles fazem, eles têm boa vontade. Mas precisa de estímulo sim, a palavra forte é essa, eu acho, estímulo, que senão... E investir nisso mesmo, se investe em tanta coisa, e tantas porcarias, é bem assim, e não se investe nisso, pô, é a nossa base, o nosso povo, é o que está de bonito, de coisa, nas cantorias. Puxa, aquela cantoria, tu encontra ainda senhoras aí que estão lavando roupa e estão cantando, que estão areando a louça e estão cantando, as cantigas de trabalho. Aquela cantiga do tempo que raspavam mandioca, que isso aqui tinha mais de 40 engenhos de farinha, tinha em volta de 44, quando eu era criança. E boi de mamão cantava em todas as regiões. Eu fui uma cantadora de boi de mamão de criança. Meu marido, o avô dele, o seu Teto, lá em Canto dos Ganchos, é um cantador de boi e ensinou meu marido. Então a gente fazia o boizinho, que era boi de pau, boi de pano. Depois eles viraram até o meu... Ele mesmo foi um que fazia com mamão verde, a carinha do boi direitinho. E a criançada tudo saía aos domingos, cantando. Não à noite, era tudo durante o dia, nem tinha iluminação. Não tinha o óleo da baleia para iluminar, tá? Era querosene mesmo, tá? Então é isso. Diz aí, qual foi o que tu fez na faculdade final? Puxa, o trabalho de conclusão? Porra, agora que é. Na voz do cantador, a permanência da cultura popular, eu trato como cultura popular, do boi de mamão da Fazenda da Armação. Por quê? Quer saber por quê? Porque por quê e o quê? É porque eu que fui acostumada desde a minha infância a conviver com o boi de mamão, notei que ultimamente, no século passado, o que é que a gente tinha? No meio do século, né? Lá por volta de meados, lá por volta de 1960, 50 e tantos, ela era muito forte, essa cultura popular era muito forte em todas as localidades, e aos poucos ela foi se acabando, e só não acabou de uma vez porque aqui na Costeira da Armação, o boi do Sinho, parece que não sei como é que está agora, e o boi do Queca se mantinha na voz desses cantadores, por isso que eu trabalhei as vozes, e então peguei o boi da Fazenda da Armação, justamente porque ali eu consegui ver, né, observar, que tem uma brincadeira passada nas gerações. A Dona Irma, como vocês puderam ver, a Dona Irma, no atabaque, ela é filha de um alagoano, né, de um senhor de Alagoas, que trouxe também, diz ela, que trouxe de lá a Bernúncia, alguma coisa. E depois, ela teve uma filha que casou com o Queca, então foi um casamento perfeito, um casamento cultural até perfeito. E esse legado ela vai passando às gerações. Hoje já foi mais difícil porque tem gente, né, que são pescadores, alguns filhos dela, tudo, outro já estava estudando, tem uma prova hoje, mas eles estão preservando.
na geração, esse legado que ela herdou lá adiante. E o Queca também, que desde menino, o pai dele já era cantador de boi, o avô dele também, então ele ficaram nas memórias e na cultura, preservação. E foi um trabalho muito rico, um trabalho realmente, nota 10 graças a eles, né? Não a mim, mas graças a eles. E qual que é a importância, tu acha, para o povo, para a comunidade, de manter as tradições? Levantar a autoestima não tem outra coisa. Se tu chega perto, eu não posso, não sei o que lá. Precisa assim um estímulo muito grande. Precisa um projeto cultural decente mesmo, de prefeitura, tá? Vamos atrás disso, vamos resgatar, vamos fortalecer, vamos incentivar esse povo, vamos ver o que é bom, pois isso é bom. Se você vê ali, chama a comunidade gosta disso, tá? Então está faltando isso, um trabalho sério voltado à preservação, porque isso é a nossa marca, é a nossa identidade cultural que está se indo. Se não tiver, né? Né? É evidente que outras pessoas vêm, absorvem, trazem junto, soma, gente. Soma essa cultura. Né? Seja do Chile, não sei de onde, seja onde é que vem do norte, vem do nordeste, vem do... O Brasil é rico nisso e ele é um braço aberto. O governador Celso Ramos tem um coração aberto para a natureza. Se você chegar, precisa filmar lá em cima o coração, que ele é aberto, tá? Ele é aberto para receber o novo, o povo. Isso aí. E que tu acha que pode acontecer com o povo se for ele levanta, com certeza. Um projeto bom, ele levanta, ele abraça. Esse coração cabe muita gente, é um povo hospitaleiro, ele abraça, não só aqui, em toda a região litorânea, tá? Ele abraça mesmo, o povo abraça, né? Você vê, você senta ali, canta um pouquinho, o povo vem, automaticamente ele vem. É como se fosse há 20, 30, 40, 100 anos atrás, ele vai chegar, entendeu? Ele vai chegar, com certeza. Tu podia resumir pra gente assim, ó, tentar resumir. Chegou primeiro esse, depois esse, resumir os povos que vieram pra essa região aqui, não só o governador, mas a região de Piguaçu. Quem que veio primeiro, quem que veio... Não, a nossa colonização, embora madeirenses aparecesse por aqui, né? O pessoal que veio de Portugal para implantar as fortificações junto, né? As fortificações de preservação da ilha, essa fortificação grande aqui, que foi a Armação das Baleias, logo em seguida mesmo, vieram os açorianos. A nossa base de colonização daqui, desse município, dessa área litorânea toda de Santa Catarina, é de base açoriana, dos Açores mesmo, né? Lá já existia muita gente, estava super povoado. Então, em acordo que foi feito com Portugal, né, da coroa portuguesa, eles imigraram para o Brasil. Né? E isso é a nossa contribuição, a nossa base de formação é açoriana, não tem outro. Embora viesse depois paulistas, ou viesse até antes, né, como foram para Desterro, que a gente pertencia lá. Mas aqui, governador Celso Ramos, a base da colonização é açoriana mesmo. Foi a principal. E depois foram vindo de outros centros. Hoje a gente tem muito paulista, tem muita gente do Rio Grande do Sul, tem muito gaúcho, porque a gente tem um balneário, né, muito movimentado, o balneário de Palmas, a mais significativa praia balneária aqui da região é Palmas. E aí vieram. E também tiveram os alemães, porque isso aqui já foi também uma colônia alemã, assim que foi findada a caça às baleias. Veio os alemães, mas não se adaptaram muito. Se bem que ainda tem alguns Ocker que ficaram por aqui pela região. Então a gente tem já uma mistura, né, de raças, de culturas. Eu prefiro usar cultura, porque tudo isso aí é cultural mesmo, né? E como é que é a relação do povo aqui com os que vêm? Com a cidade grande, assim, se sentir uma cidade pequena. Eles têm um estranhamento, isso aí a gente sente que há um estranhamento. Por exemplo, se você agora já está um pouco mais diferente porque do tempo que eu me criei. Mas chegava alguém de fora, o povo estava num grupinho conversando, né? Contando história, brincando, zoando, como diz as gurizadas hoje. Se chegasse alguém de fora, ele se mostrava arredio. Paravam na hora, entende? Aos poucos isso aí está quebrando um pouco, é meio que tabu, está quebrando. Eles já estão abrindo mais os braços e já estão participando junto. E tu acha que a criançada olha para a modernidade, para essas coisas, hoje... as costas para a tradição? Olha,
Tem, é evidente que a modernidade está aí, a gente não pode fechar os olhos, né? A gente já está na era digital até, né? Pode-se dizer, e o pessoal está todo junto, mas eu acho que tem um espaço para tudo, com certeza. Com bons programas, com bons projetos, com vontade, com participação, tem oportunidade para tudo. Não pode deixar morrer não, e soma, entendeu? Isso soma junto ali. Quem sabe montar esses programinhas, tocar, botar no computador também, para eles terem acesso. Bota a brincadeira do boi de mamão, bota não sei o quê, bota lá, eles têm acesso, bota joguinhos, envolve isso, envolve a cultura, envolve a adivinhação, que aqui é muito rica em adivinhação, entendeu? O que é que está fazendo? Está mexendo com as memórias, tá? Tá o quê? Fazendo trabalhar as memórias, está desenvolvendo a criança, né, o adolescente, etc. Eu acho que é por aí. É um caminho bem significativo até. E o que pode contar um pouco sobre como é que era a vida aqui antigamente, tempo dos teus avós, de repente? Muito difícil em termos de, por exemplo, as lanchas, né, a remo, né, e viviam de quê? Vamos supor, da pesca, né? O mar sempre foi esse, é quase uma ilha, Governador Celso Ramos é quase uma ilha de encanto raro até. E a pesca, por exemplo, meu pai, né, eu quando criança, eu convivia longe do meu pai porque ele vinha pescar na Ilha do Arvoredo. Eu morei 8 meses na Ilha do Arvoredo aos 7 anos, saí dali. Meu avô morou 40 anos na Ilha do Arvoredo, ali ele criou tudo. A minha mãe nasceu na Ilha do Arvoredo, meu irmão mais velho nasceu na Ilha do Arvoredo, tá? Meu outro irmão também, meu irmão, um outro. E eu não, eu nasci em Cano dos Ganchos. Então a gente ficava ali 6 meses no beneficiamento do peixe seco. Tá? Colhi o peixe, é muito piscoso, esse mar era muito piscoso, as praias estendiam-se de peixe. Então, traz o cação, traz isso, traz aquilo, mangonas enormes, você não sabe o que é mangona, né? Um cação enorme, tá? De 60 quilos, de 90 quilos, era retalhado, era salgado e era levado, meu pai levava até São Francisco do Sul pelo mar, levava para Tijucas, né? Itajaí, ia remando, se adentrava, ia até São Francisco do Sul, no rema e na vela, para levar por comércio do peixe seco, tá? E aqui depois também ele pescava, vamos supor, no Campeche também eles iam, no Campeche. Então era muito difícil assim, ó, os meios de sobrevivência, tipo, se ficasse doente, o que é que eles iam? Partiu lá para remédio, chá caseiro, era o recurso. Benzeduras, eles acreditavam muito em benzedeiras, então acontecia, não viu, a gente já teve contato com as senhoras que ainda benzem, a gente ainda tem muitas benzedeiras aqui, que as pessoas ainda acreditam na benzedura como cura, tá? Entende? E aí o que é que fazia? Era o recurso deles. Então levava, deu um problema, quebrou o pé, não sei o que, vai lá benzer. Então vamos fazer com sal, com não sei o que, com vinagre, tá? Vamos fazer porque não tinha como socorrer. Essa era a dificuldade, tá? Por outro lado, tinha o lado muito saudável, muito salutar, que eram as reuniões em família. Nós íamos, meu avô tinha 8, 10, 12 filhos, do segundo casamento tinha mais de 20 filhos já, que ele era casado 2 vezes. Toda noite aquela família toda saía assim, inteirinha, por baixo dos cafezais e se reunia na casa do vovô. E a gente, nós crianças assim, olhava para o cacho de banana, estava madurinha, e ele já olhava, quer? Se quer, diz, né? Se quer, se não quer, diz, né? E nós já do olho na banana lá, pintadinha, vovô já descia o cacho de banana, instantinho a família devorava. Dali a gente saía, brincar de catar vagalume, de não sei o quê. Vagalume cai, lá vem o teu pai, né? Brincadeira de vagalume. E brincando assim na beirada da praia. Que isso se perdeu, né? Isso foi se perdendo com o tempo. Chegando a luz mesmo, iluminou tudo. Aí aquela coisa de bruxa, lobisomem, não sei o quê, foi se perdendo porque clareou tudo, entendeu? A gente tinha medo do escuro. Não vai pra lá, lá tem bruxa, lá tem lobisomem, então a gente tinha medo. Agora não tem não, a luz já clareou, entendeu? Sobre o que tu acha da possibilidade, tu como professora, de inserir esses resgates na escola? Eu, a professora que fui, que hoje eu já estou aposentada, né? É por aí, é o caminho mesmo. Deve ser inserido, sim. Acho que vocês poderiam até, agilizar essa, né? Mostrar esse projeto nas escolas, para que seja implantado mesmo. Acho que isso. Mas além de mostrar um filme, não tinha que estar uma atividade curricular? Sim, uma atividade curricular. Ele fazer parte do currículo mesmo, sim. Por que não? Fazer parte do currículo.
Se bota tanta coisa no currículo, né? Só acrescia.